A Lei 14.811 de 2024, que entrou em vigor no dia 15 de janeiro deste ano, criou uma nova infração penal, acrescentando ao bojo do Código Penal brasileiro um inédito artigo 146-A, dotado de um parágrafo único, definindo uma infração penal denominada de bullying. A lei define o bullying como a intimidação sistemática, se apropriando, aliás, de uma definição que já era contida numa lei denominada Lei Anti-Bullying de 2015, e que, da mesma forma equivocada e incompleta, procura restringir a prática do bullying à conduta de intimidação sistemática, que é uma forma de violência reiterada, psicológica, moral ou física até. Em razão desse artigo 146 caput, introduzido no Código Penal, definindo como ilícito penal a prática do bullying, muita gente escreveu ou disse que o legislador da Lei 14.811 de 2024 passou a incriminar, criou o crime de bullying, quando isso não é verdade. Por quê? Porque o bullying previsto no artigo 146-A é punido no seu preceito secundário com pena exclusivamente de multa. Portanto, não se trata de um crime, mas de uma mera contravenção penal. Aliás, a primeira contravenção penal introduzida no corpo do Código Penal, criando uma verdadeira ilha isolada no meio das centenas de crimes relacionados, arrolados no Código Penal. Isso se explica porque o direito penal brasileiro, desde o nosso primeiro código, o Código do Império de 1830, tradicionalmente adotou o chamado sistema dicotômico na classificação dos ilícitos penais. Esse sistema dicotômico classifica as infrações penais em crimes, de que é sinônimo a expressão delito, e contravenções penais. É preciso de início lembrar que não há diferença substancial, diferença ontológica entre crime e contravenção. A diferença aí é quantitativa e não qualitativa. Não é à toa que uma mesma conduta que hoje é considerada contravenção penal pode vir amanhã ou depois, por critérios de política criminal, ser transformada em crime e vice-versa. Exemplo, por exemplo, do porte ilegal de arma de fogo, que já foi contravenção penal e hoje é crime. E qual a diferença, então? Como a diferença é quantitativa, de graus de maior e menor gravidade, o direito positivo, no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, estabelece essa distinção. Portanto, é uma distinção estabelecida na lei.
E qual é a distinção? Os crimes são aquelas infrações penais a que a lei comine pena de reclusão ou detenção, seja isolada, seja alternativa, seja cumulativamente, com ou sem acréscimo de multa. E contravenções penais, ainda nos termos do artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, são aquelas infrações penais punidas com prisão simples e ou multa. Portanto, ao estabelecer no preceito secundário do artigo 146-A, agora introduzido no Código Penal, a pena exclusivamente de multa para a conduta tipificada no caput do artigo 146-A, o legislador não criou um crime de bullying, mas uma contravenção penal de bullying. É preciso lembrar aqui que é irrelevante onde, sob o aspecto topográfico, a norma penal esteja inserida. Se numa lei esparsa, se na lei das contravenções ou se no próprio Código Penal. Se o preceito secundário não contiver previsão de pena de reclusão ou detenção, mas apenas de prisão simples ou apenas de multa, como é o caso do novo artigo 146-A caput do Código Penal, essa infração terá natureza jurídica de contravenção penal. Portanto, ao prever a pena pecuniária exclusiva para esse ilícito penal, o legislador da Lei 14.811 de 2024, numa opção mais do que esdrúxula, numa opção reveladora de total desprezo pela ciência do direito penal e total desconhecimento das mais elementares regras de técnica legislativa, enfiou de forma inédita uma contravenção penal no bojo do Código Penal, criando lá um estranho no ninho, uma figura contravencional no meio de centenas de tipos definidores de crimes. Além disso, o legislador, ao fazê-lo, ofende o princípio da proporcionalidade no seu aspecto que proíbe a proteção deficiente de bens jurídicos relevantes. Ao estabelecer pena exclusiva de multa, criando uma simples contravenção penal para a repressão à conduta constitutiva de bullying, o legislador, se pretendia oferecer maior proteção às vítimas de bullying, acaba dando um tiro no pé. O tiro saiu pela culatra. E quando se fala, né, que a instituição de uma mera contravenção é diferente de tornar uma conduta criminosa, para além dessa diferença conceitual baseada na natureza da pena, prisão simples ou multa, e para o crime, reclusão ou detenção, há várias consequências de natureza jurídico-penal e jurídico-processual penal. Por exemplo,
no aspecto processual, para as contravenções penais, não é cabível a prisão preventiva, como se constata na leitura do artigo 313, inciso 1º do Código de Processo Penal. Diferente do crime, a prática de contravenção penal não permite uma eventual decretação de prisão preventiva. E isso com reflexos imediatos e diretos na própria prisão em flagrante, já que numa situação de flagrante de prática contravencional, como não é possível a conversão do flagrante em prisão preventiva, na audiência de custódia, o agente necessariamente deverá ser posto em liberdade. Outra diferença substancial é que, ao contrário do que ocorre em relação aos crimes, não se pune a mera tentativa de contravenção penal, como está explícito no artigo 4º da Lei das Contravenções Penais. Além disso, no âmbito das contravenções penais, não se aplica o princípio da extraterritorialidade da lei penal brasileira. O prazo do sursi, quando se trata de condenação por crimes, é de 2 a 4 anos. Quando se tratar de eventual condenação por mera contravenção penal, o prazo do sursi será de 1 a 3 anos. Entre outras várias consequências jurídicas diferentes entre a mera contravenção e o crime. Esta Lei 14.811 de 2024 trouxe várias outras imprecisões, vários outros aspectos criticáveis, lamentáveis, que serão oportunamente objeto de análises nossas. Por enquanto, eu quero só me restringir a analisar esse artigo 146A caput, que definitivamente não tornou crime o bolim, mas tão somente uma contravenção penal.